Nós estamos em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Essa aqui é uma cidade importantíssima para o ministério de Jesus. Cristo gastou muito tempo do seu ministério aqui. Aqui está a casa de Pedro, é o local onde Cristo cura a sogra de Pedro. É o local onde, em frente à casa de Pedro, existe uma sinagoga onde Cristo pregou várias vezes nessa sinagoga, expulsou demônios. Então, para a história bíblica do Novo Testamento, para o estudo da vida de Cristo, para o conhecimento do ministério de Cristo, esse aqui é um local importantíssimo. Então, nós vamos fazer a filmagem lá dentro para você dar uma olhada e conhecer um pouquinho de Cafarnaum. Vamos lá? Estamos em Cafarnaum. A palavra vem do hebraico Cafarnaum, que significa a vila de Naum. Aqui atrás de mim você vê uma sinagoga que foi reconstruída, por volta do século 3, século 4. E aqui do outro lado, essa igreja moderna que foi construída acima, ela é suspensa, ela foi construída acima da casa que se afirma ter sido a casa de Pedro. Como é que nós sabemos que essa foi a casa de Pedro? As escavações arqueológicas encontraram nesse local anzóis, material usado por pescadores, evidências também de que essa daqui foi aquilo que se chama de Dominus Ecclesia, ou seja, uma igreja do lar, uma igreja da casa, mostrando que aqui nesse local havia sido escolhida essa casa para se construir uma igreja. E isso é interessante, porque o Novo Testamento mostra que Cristo curou a sogra de Pedro na sua casa, que várias pessoas vinham até a casa de Pedro para consultar Jesus Cristo. Algumas vinham atrás de cura, outros vinham por mera curiosidade, outros vinham porque queriam ouvir os seus ensinos, as suas parábolas. E esse aqui então era um local bastante frequentado. Então nós temos aqui uma evidência arqueológica de que essa casa não era uma casa comum, não era uma casa qualquer. Logo aqui do meu lado você vê os restos arqueológicos da vila, das casas que existiam aqui nesse local. Então, de um lado nós temos a sinagoga, a sinagoga judaica, e do outro lado os restos arqueológicos da casa de Pedro. Tá? Então a gente vai fazer uma filmagem lá e vai fazer outra aqui para explicar mais ou menos a estrutura e o funcionamento de cada uma delas. Então o que nós temos aqui são os restos arqueológicos da casa de Pedro. Nós temos aqui várias camadas. A camada mais baixa, você encontra as pedras do século I. É uma casa menor, mas não tão pequena assim. É uma casa que deveria comportar cerca de 8 pessoas. Tá? Moravam 8 pessoas aqui. Então Pedro, provavelmente sua esposa, sua sogra, mais alguns irmãos. Jesus Cristo também morou aqui. Essa casa servia como ponto de apoio aqui em Cafarnaum, que foi um local importante para o ministério de Jesus Cristo. Na parte superior, nós temos as evidências arqueológicas da expansão, da ampliação dessa casa, que mostram que essa casa agora já estava sendo usada como igreja num período posterior ao de Cristo e, portanto, no seu formato octagonal e maior. Então, o local agora que já era usado como igreja e era ampliado, era maior do que aquilo que realmente era na época de Cristo. Posteriormente foi construída essa igreja com colunas que a mantém suspensa acima da casa para não prejudicar a visibilidade e a preservação arqueológica do local. Bem, essa aqui é a sinagoga que fica em frente, eu vou rodar aqui para você ver, em frente à casa de Pedro, que é essa aqui atrás. Entre as duas você encontra algumas estruturas que eram de casas do século I. Então o que nós temos aqui é uma evidência arqueológica de uma sinagoga da época de Cristo. Se você vê aqui atrás uma pedra mais escura, essa é uma pedra basáltica do século I. E acima uma pedra mais clara, que é da construção de uma sinagoga de um período posterior, aproximadamente século III, século IV. Essa daqui era uma sinagoga bastante grande. Depois a gente vai mostrar o interior para você ver, com uma estrutura de segundo andar.
Então era uma sinagoga bem grande, bastante visitada. Aqui em Cafarnaum, Cristo fez vários milagres. Aqui ele cura a sogra de Pedro, aqui ele expulsa um endemoniado também. Dentro da sinagoga, não exatamente dessa sinagoga, porque como eu já expliquei, essa daqui é do século 3, século 4, mas da sinagoga original que estava nesse mesmo lugar, né? Aquela lá da pedra mais escura, que foi destruída depois, a gente não sabe dizer exatamente o motivo, mas que foi reconstruída aqui. Então vamos dar uma olhada lá dentro, para você ver a beleza do local e imaginar como ela deveria ser, né? Aquela estrutura que nós vemos ali, aquelas colunas, ali é a altura apenas do primeiro andar, né? Acima existia mais um pavimento, o segundo andar, então era um local, como eu disse, bastante grande, tá? Uma curiosidade desse local é que nós temos aqui a sinagoga e do outro lado nós temos já a Dominus Ecclesia, a casa igreja, né? Isso que é do mesmo período. Isso quer dizer que tanto judeus quanto cristãos conseguiam conviver no mesmo ambiente sem maiores conflitos, sem grandes problemas, pelo menos naquele período de tempo ali, mostrando a possibilidade de uma convivência pacífica entre ambos, tá? Vamos dar uma olhada lá dentro da sinagoga para vocês conhecerem. נותן לך סמכות על כל יומיי, אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני, אתה לבדך ישוע, שמחת חיי, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה. לפניך אני משתחווה,